Fala pessoal, boa tarde. Estamos começando hoje aí mais um projeto aqui na nossa página para tentar aproximar todo mundo que comenta, que fala, que participa aqui com a gente, de mim e de quem me ajuda a formar opinião, quem me ajuda a pensar também, quem me ajuda a discordar também. Então, a partir de hoje nós vamos tentar fazer semanalmente aí o Eu Vi no Vinícius. Para começar, eu tô com o Milton Sanches aqui de convidado. Ele que é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, acabou de ser eleito presidente do Conselho Municipal de Saúde. Queria saber se ele quer falar algumas palavrinhas iniciais aí, Milton. Não, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e vamos debater. Vamos debater, isso aí. Milton, eu queria começar com você já fazendo a pergunta polêmica. O que você acha das terceirizações da saúde em Sorocaba? Bom, eu vou falar assim de uma maneira geral, da terceirização na saúde em Sorocaba e região. As terceirizações que aconteceram principalmente em algumas cidades circunvizinhas aqui, tipo São Roque, Itapetininga, Tatuí, foram perniciosas, foram terceirizações que exploraram a mão de obra do trabalhador e acabaram dando problema. Inclusive em Itapetininga saiu diretores presos uma daquelas organizações que por lá passava. Quanto Sorocaba, nós também temos uma experiência amarga com relação à terceirização, que é o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. Primeiro foi com a Muriá, que saiu sem pagar os trabalhadores, está na justiça. E de novo nós tivemos a PGP, que é a empresa que hoje é parceira da prefeitura, também demitiu os trabalhadores e não pagou. Então, de uma forma quase que geral, a terceirização ela explora a mão de obra do trabalhador e depois abandona o trabalhador. Você citou para a gente agora esse ponto de vista do trabalhador da saúde. E do ponto de vista, eu quero saber de dois pontos de vista seu. Primeiro, do usuário do serviço de saúde, da pessoa que está sendo atendida ali naquele serviço. O que você acha que é ruim ou bom comparando o serviço terceirizado e não terceirizado? E o segundo ponto de vista, do ponto de vista de custo para o cofre público, os impostos aí que sobra para a gente pagar no final. Com relação ao atendimento, depende do ponto de vista de quem você está apontando. Por exemplo, o usuário do sistema desses hospitais que eu falei foram extremamente prejudicados, porque foi investido altas somas nesses serviços que acabaram em nada. Acabaram que, hoje, por exemplo, com o final do hospital psiquiátrico lá Vera Cruz, você sabe que a população de rua de Sorocaba aumentou. Sim. E, quer dizer, esses trabalhadores não tinham um serviço apropriado para atendê-lo ao sair do hospital. Com relação... Mas isso, me permita só uma coisa. Eu concordo, o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz tinha muitos problemas na terceirização. A empresa deixou os trabalhadores na mão, isso é uma questão judicial agora. Mas assim, o momento que o hospital foi fechado, a Política Nacional de Saúde, ela fala que aquelas pessoas que antes eram atendidas ali, agora deveriam ser atendidas em residências, né? Terapêuticas e posteriormente através do sistema de CAPS com apoio familiar. Então, a grande deficiência não foi a questão do hospital, foi a falta dessa estrutura de residência terapêutica, né? Para conseguir captar essas pessoas que estavam saindo do hospital. Quando eu critico a terceirização, é dos parceiros. Por exemplo, a PGP acabou de abandonar os trabalhadores, mas ela ganhou um CAPS em uma licitação. Ela é uma nova parceira. Tomara que vá bem, tomara que pare os trabalhadores, mas lá na frente eu fico meio preocupado. Mas também existe a terceirização que funcionou, que é no caso do BOSS. Do BOSS. O BOSS funcionou. A Zona Leste, aliás, nós estivemos, parece uma incoerência. Eu tive no movimento com os trabalhadores do servidor público, que teve mais de 4 mil no carro de som contra a terceirização. Mas, ao mesmo tempo, nós também estivemos parando a Nogueira Padilha, protestando contra o fechamento de uma unidade terceirizada. Porque são dois tipos de terceirizações diferentes. Você vai mexer no setor público, né? No caso Zona Oeste e Zona Norte, e no caso da Zona Leste, ela já nasceu privada. É uma terceirização que funciona bem. Isso. Mas aí o senhor chegou numa coisa que, assim, a maneira como eu penso. Há terceirizações boas e ruins, sim, assim como há serviços públicos bons e ruins. Né? A gente teve agora recentemente alguns médicos exonerados do CHS.
faz pouco tempo. Então, os dois sistemas têm qualidades e falhas. A gente não pode, né, partir para uma defesa cega de nenhum dos dois. A gente tem que buscar entender qual é o benefício e qual é o malefício que a gente pode ter com cada um. Eu queria entender da opinião do senhor, dentro desse projeto atual do prefeito Crespo, que é redistribuir os profissionais hoje alocados na Zona Oeste e na Zona Norte para a unidade pública, para a unidade básica, que está deficitária de profissionais, né, realmente, e entrar com empresas privadas ali. O senhor enxerga este movimento, né, essa entrada de empresas e esse projeto mais semelhante ao BOS, que a gente concorda aqui que funcionou, ou mais semelhante, por exemplo, a um Hospital Veracruz, algo nesse sentido? Não, eu acho que o BOS é ao concurso aí, no caso, porque ele tem uma estrutura fabulosa, é só você ir na Zona Leste, você vai ver o equipamento e o número de trabalhadores. Hoje está... várias empresas fizeram inscrição para poder participar. E eu não conheço nenhuma delas. Conheço algumas, aliás, a PGP está inscrita nessa lista que a prefeitura, nesse chamamento que ela promoveu. Esse cadastramento inicial da prefeitura. Exatamente, para se candidatar depois a uma possível terceirização, e eu tenho medo. E agora eu vou falar como conselheiro municipal de saúde. Há um problema muito sério nessa conversa de terceirizar. Porque o Conselho Municipal de Saúde, você sabe que é um conselho deliberativo, não é um conselho consultivo. Mas que, infelizmente, não participa da deliberação em Sorocaba há muitos anos. Isso, o prefeito, no caso, os prefeitos por ali passaram, e inclusive esse não passa, por exemplo. Para fazer essa política de saúde, ele foi conversar com uma camada da população, foi conversar com a igreja, foi conversar com menos no Conselho Municipal de Saúde, que tem a obrigação de dar uma satisfação depois para a população. Porque se pergunta, o que está acontecendo na Zona Oeste? Por exemplo, vamos pegar a Zona Norte, por exemplo, aí falando na terceirização. Por que ele está assim? Ele está assim porque ao longo do tempo ele foi precarizado. Todo mundo sabe que aquilo lá foi precarizado. Falta uma série de reformas, falta trabalhadores, falta médico. Então, E essa falta é por causa de falta de dinheiro do poder público ou por causa do modelo de gestão? Eu acredito, nesse momento, que é um pouco de tudo. Porque a prefeitura apresentou recentemente, né, numa audiência na Câmara, comparando que ela investe da mesma forma na leste e na norte, né? E a alegação da prefeitura é essa, o custo é o mesmo. O resultado é outro por causa de você não ter empresas privadas parceiras, você acaba tendo que tudo é licitado, tudo fica mais moroso para funcionar. No entendimento do senhor, é uma questão financeira, assim, o PH é terceirizada, ela gasta muito mais por atendimento, por isso ela consegue um resultado. A gente não pode falar de qualidade, porque qualidade vai de cada atendimento, de cada profissional, é uma coisa muito pontual. Mas uma qualidade estética, digamos, né, de ambiente já melhor de cara do que o PH Norte. Porque ela custa mais ou por causa do sistema empregado? Porque a alegação que a prefeitura fez recentemente na Câmara é que é o modelo empregado, porque o custo é o mesmo. Não, eu acho que assim, olha, se eu alugar um apartamento e for fazer uma reforma, eu vou fazer uma reforma meia boa, porque sei que amanhã eu posso sair. Mas na minha casa, se eu for fazer uma reforma, eu vou fazer uma reforma de acordo. Uma reforma que dure, uma reforma que seja um benefício duradouro para mim e para quem for na minha casa. O que está acontecendo hoje lá dentro da UPH, por exemplo, Zona Norte, vamos falar dela de novo, ela está precarizada, ela está quebrada, falta tudo naquele... nós entendemos que o processo dentro do setor público ele é mais complicado, evidentemente que ele é mais complicado, mas eu entendo que ao longo dos anos faltou vontade política para se resolver os problemas dos próprios da municipalidade. Nós temos dois, temos uma UPA do ED e temos o Zona Leste que funciona direitinho. Se aqui você tem investimento que funciona direitinho, ele deveria de copiar esse tipo de trabalho e investir aqui onde está se deteriorando. Mas a proposta de terceirizar não é justamente copiar para lá? Não, mais ou menos, porque você vai pegar uma empresa, por exemplo, das empresas que ali vi, eu conheço uma ou duas. Vamos que você pega uma empresa que não tenha projeção
para bancar um déficit lá na frente, como foi o caso da PGP e da Muriá. De novo, você precariza, de novo, olha, é a coisa mais grave ainda. Porque, por exemplo, vou voltar no hospital mental, porque ele vai ser sempre uma referência para a nossa conversa. O hospital, a PGP, quando ela deixou de pagar os trabalhadores, o sindicato, evidentemente, entrou na justiça contra a PGP e contra a prefeitura. Ao deixar de pagar, ele já gerou multas que dobrou quase que a dívida com os trabalhadores. E quem, lá no final das contas, quem vai acabar pagando é a prefeitura, somos nós, munícipes, que vai acabar bancando isso. E isso é contumaz ao longo do tempo que vem acontecendo. Então esse é meu medo. A terceirização dessa espécie, ela precariza. A gente precisa de uma empresa que tenha condições de fazer a gestão adequada, né? E a gente precisa de uma empresa que tenha condições de honrar com os seus compromissos. Tanto seu compromisso para atender o munícipe que vai buscar o atendimento, quanto seu compromisso com os trabalhadores ali, pode ser trabalhadores de Sorocaba, de qualquer outro lugar, mas ela tem que honrar, até porque se ela não honrar com o trabalhador, vai sobrar para a prefeitura, vai sobrar para a cidade inteira. Né? Certo. Dessas empresas, existe uma possibilidade, por exemplo, o senhor citou que conhece uma ou outra, do Conselho Municipal de Saúde, ou até da Câmara dos Vereadores, que semana passada falou que queria fiscalizar mais, fazer uma busca e fiscalizar mais, porque esse cadastramento inicial que elas fizeram perante a prefeitura, elas tiveram que apresentar na prefeitura uma série de documentação, né? Que, teoricamente, essa série de documentação prova que elas têm condição de gerir aquilo e de honrar com seus compromissos, caso elas venham a ganhar uma licitação. Teoricamente. Isso, teoricamente é isso. Então, há como o Conselho intervir, ou a Câmara, ou a sociedade civil intervir e fazer um processo de, digamos, validar se essas empresas realmente têm condição de fazer aquilo? Então, mas isso eu participei de todo aquele movimento da Câmara lá. Um dos objetivos daquilo, sei que tem política em tudo, sim, mas evidentemente que qualquer empresa que viesse a oferecer serviço, vender serviço para a prefeitura, se passasse pela Câmara e a Câmara agisse como ela deve agir fiscalizando aquela empresa, não aconteceria o que aconteceu, por exemplo. Como é que você concebe... Mas a Câmara já tem fiscalizado as empresas. Não, mas quando ela pega o produto, ele já está pronto. Eu vou dar um exemplo. Como é que você explica a PGP ganhar... Eu fui na inauguração sem ser convidado. Você tem uma ideia? No CAPES. Nenhum membro do conselho foi convidado. Isso só acontece em Sorocaba. Agora, você imagina, como é que você... consegue imaginar que uma empresa que abandonou 200 trabalhadores sem pagar a rescisão, deixando todas as contas que mais tarde vai ser bancada pela prefeitura, ganhar uma licitação para gerir um CAPES. Quer dizer, ela não pode fazer a mesma coisa que ela fez com o hospital, não pode fazer com o CAPES. Então tinha que ter um mecanismo para brecar. Não, você tem uma dívida com a população de Sorocaba, com trabalhadores, sei lá. Qual seria esse mecanismo? O mecanismo é, primeiro, esse da Câmara seria outro. Segundo... Mas esse da Câmara era inconstitucional. Não é. São tem dois pareceres, né? O da própria Câmara não era inconstitucional. Bom, mas assim, então vamos para o constitucional. Porque todos os projetos grandes de saúde que envolvam a população de Sorocaba passam no Conselho. Por que ele não foi? Isso eu já fiz desde o primeiro dia que o prefeito entrou. O prefeito foi na primeira reunião quando ele assumiu? Só aí depois... Eu lembro desse movimento que, desde o Vitor Lippe, nenhum prefeito ia, o Panunzio não foi. Não, ninguém foi. O Lippe não foi no final do governo dele, exatamente. Aí o prefeito foi. Nós vamos tentar modificar isso, porque o Conselho Municipal de Saúde, a nível de nacional e estadual, ele tem uma legislação e o nosso também. Pela primeira vez nós elegemos um presidente que foi o Francisco Valério, que era do segmento de usuário, e pela primeira vez nós elegemos um trabalhador de saúde, que no meu caso, que foi na reunião passada. Então, dá para a gente mudar daqui. Então, o que o Conselho pode fazer agora? Então, a gente discutiu até agora que há terceirizações boas e ruins, certo? Certo. Há um processo de terceirização em curso na cidade de Sorocaba, certo? Se gasta muita energia discutindo, igual aconteceu semana passada na Câmara,
tentando passar um projeto inconstitucional. Para mim, isso é gastar energia e tempo à toa. A gente tem que discutir o que pode ser feito para realmente defender o interesse do munícipe. Que o munícipe ele quer que o dinheiro dele não seja roubado e ele quer receber um bom atendimento de saúde quando ele for procurar. Então, dentro disso, a gente precisa do que realmente defenda esse interesse dele. O que a gente pode fazer nesse sentido? O Conselho fiscalizar? O Conselho está começando hoje. Hoje nós temos uma reunião da Executiva, às 17 horas. Nós vamos se reunir para responder uma carta da promotora pública que nos enviou fazendo alguns questionamentos a respeito do nosso relacionamento com a Prefeitura. Lá ela pergunta várias coisas, entre elas se o prefeito deu a devida... O poder público deu a devida atenção para o Conselho, se ele seguiu a legislação, enfim, uma série de coisas que não batem, evidentemente não batem. O prazo nosso é mais uma semana e nós estaremos montando o documento e amanhã estará no gabinete da promotora, da doutora Palma, lá, que é a promotora da saúde. A gente vai começar por aí. Nós queremos o quê? Nós não podemos interferir. Claro que nós não podemos interferir num projeto que o prefeito tenha, mas podem e devem fiscalizar. Devemos fiscalizar. E defender os interesses de cada segmento representado no Conselho. Porque assim, os conselheiros municipais de saúde, que são todos voluntários, sim, respiram saúde 24 horas por dia. Então, se dá de encontro com a população, tem alguém internado no regional, tem alguém internado na Santa Casa, sim, que precisa de alguma coisa. Então, nós interagimos com a população. Certo segmento da secretaria, não, ela está acima disso daí. Então, se eu fosse o prefeito de Sorocaba, daria uma atenção especial para o Conselho Municipal de Saúde, porque senão lá na frente, ele vai ter problema com a legislação do Conselho. Então é importante que ele converse com o Conselho. Foi isso que no dia que eu fui no CAP, sem ser convidado, propus para o prefeito. Nós precisamos conversar, o senhor precisa conversar com o Conselho para nós dirimirmos muitas dúvidas que está aí, principalmente essa política. Você acha que há a possibilidade de, uma vez consultado o Conselho, uma vez discutido dentro do Conselho, uma vez o Conselho estudando uma por uma dessas empresas credenciadas, do Conselho apoiar o projeto de terceirização das outras UPHs na cidade? Há essa possibilidade? Eu acho que é difícil. Porque nem começou o processo de terceirização das outras unidades, ele já soltou um documento que vai fechar a Zona Leste. Mas ele tem que fechar. Não tem. Eu vou defender o prefeito aí. Qual é o problema? Ele está com uma liminar. O que eu acho que faltou nesse caso, o erro da prefeitura, foi porque antes disso tinha que ser aberto um processo para não ter, acabou um contrato, começar outro. E a gente vai ter uma janela aí, pelo visto? Não é isso. Eu acho que eu conheço o contrato. Apesar de não me mostrar, eu conheço ele. Dá-se a impressão que você cria dificuldade para vender facilidade. Então, eu prefiro acreditar que não seja isso. Mas lá atrás, os compromissos entre as partes, isso você ouve através de comentários, que o prefeito iria modificar a lei, que abrir nova concorrência, nova licitação, e que o próprio BOS poderia participar de novo dessa licitação. E pela lei ele pode concorrer novamente com outras empresas? Não. Pela legislação atual, da lei criada não sei se por esse, pelo outro prefeito, o BOS não se enquadra como organização social nesses quesitos. Então, por isso que teria que modificar a lei para dar oportunidade para que o BOS... agora, o prefeito municipal criou uma secretaria de licitações. Eu pergunto, será que ele não enxergou que esse contrato estava chegando no fim e precisava fazer alguma coisa aqui atrás? Então são críticas construtivas, não são críticas eu particularmente eu não sei se ele não enxergou que o contrato estava chegando no fim e ele precisava fazer alguma coisa, ou se enxergou e não conseguiu se fazer nada porque havia uma decisão judicial a favor do Sindicato dos Médicos proibindo a abertura de edital de terceirização. Então, havia também, se enxergou nesse período de proibição judicial, ele também não pôde fazer nada porque ele estava preso por uma ação do Sindicato dos Médicos.
Não é, sabe por quê? Porque a ação do Sindicato dos Médicos ela ficou aí um mês. Vigorando. Vigorando um mês. Então, essa decisão de se mudar a lei precisaria de tempo para que até uma organização forte como o BOS pudesse participar, poderia ser feita bem antes, 6 meses antes. E todos, até o prefeito tinha certeza, porque ele falou na Câmara que essa liminar conseguida pelo Sindicato dos Médicos iria cair. Por que eu digo que é difícil essa discussão tem que ser feita, tem que ser enfrentada e nós vamos discutir. Por que é difícil? Porque você nem começa a resolver um problema, você já criou outro. Então, lá no BOS, você tem 283 trabalhadores diretos, com a cabeça que vai, em 14 de julho, está desempregado. Mas o BOS está honrando com os compromissos dele com esses trabalhadores. O BOS sempre honrou. Sim. Eu acompanhei o processo quando foi na Santa Casa de Itapetininga, na Santa Casa de São Roque, onde ele geriu os serviços. Quando terminou o contrato, ele pagou tudo, ele nunca abandonou. O BOS é uma instituição muito séria. Né? Séria. Eu acho que essa parte ela cumpriu direitinho, mas eu estou preocupado com os trabalhadores. Olha, você fechou um hospital psiquiátrico com cerca de 200 e poucos trabalhadores, fecha o BOS com 283 mil. E não são só os empregados diretos, os funcionários diretos, tem os indiretos, que chega a cerca de 1.000. Mas ao mesmo tempo, a gente fechou. A gente, que eu digo, né, Sorocaba, fechou o Vera Cruz. Isso. Com 200 e poucos funcionários. Teixeira Lima. O BOS com mais 200 e pouco. Mas está abrindo, né, está num processo de abertura aí desde abril na Raposo Tavares, o novo hospital regional, que só de funcionários de enfermagem e técnicos de enfermagem são mais 700. Mas vai demorar um pouquinho para funcionar e você... Não, segunda-feira... Dia 4 de junho tem internação lá, tem cirurgia. O ambulatório funciona desde o dia 16 de abril e dia 4 de junho começa a ter internação e cirurgia. Mas os processos licitatórios, inclusive para os novos funcionários, já ocorreu. Não, lá está ocorrendo. Inclusive, profissionais de enfermagem que quiserem ainda levar o currículo lá... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem um e-mail, não me recordo agora, né? HRS, SPDM, da OS que está lá. Centenas de milhares, né? E eles estão mandando o currículo lá porque eles ainda estão recolhendo. Tem muito profissional de enfermagem para ser recolhido lá ainda. A minha preocupação maior é assim, o profissional de enfermagem bom, todo mundo sabe que ele não fica sem emprego. Ele vai sair de um aqui e tem outro ali. Graças a Deus, assim, eu sou trabalhador da saúde também, o senhor também. Trabalhador da saúde é muito difícil ficar sem emprego. Porque saúde, por pior que esteja a situação econômica, as pessoas sempre vão ter que consumir saúde, né? Ninguém tem a opção de, não vou ficar doente, não vou fazer minha avaliação de rotina, não vou fazer minha prevenção. Todo mundo precisa se cuidar, então saúde sempre é consumida e sempre tem emprego. A minha preocupação maior é que a população que vai ser atendida, ela tenha um bom serviço. Hoje, o que eu observo? Primeiro que a cidade ficou quase um ano aí sem projeto de saúde. O prefeito, ele assumiu, ele tinha um problema enorme na mão, que é da Santa Casa. Enorme na mão, que foi largado para ele, que é da Santa Casa. Aliás, o serviço do padre Flávio, fantástico. Mas a gente tem que lembrar que antes do padre Flávio entrar lá, a gente teve a Secretaria de Saúde. Fez a requisição do hospital novamente, que tinha sido devolvido às pressas para a Irmandade, né? Não foi um processo a toque de caixa no final do governo Panunzio para devolver? Tudo foi mal feito. Até a chegada do padre Flávio, tudo foi mal feito. Mas o senhor não acha que houve um momento que a Secretaria de Saúde requisitou esse hospital ali no governo Crespo e que depois acabou englobando ali o começo do governo da Jaqueline, e houve arrumar o básico da casa para permitir o padre desenvolver esse trabalho bom que ele está fazendo? Não há dúvida. Eu acho que lá atrás, quando o prefeito... Aliás, tudo aconteceu na Santa Casa por um processo dos trabalhadores. Foi uma greve que nós fizemos por falta de pagamento, lá em, acho que 2014, se não me engano. Lá começou todo o processo que o Panunzio nos chamou. Olha, veja a diferença. O Panunzio chamou o sindicato, chamou membros do Conselho Municipal de Saúde e disse, olha, eu vou intervir na Santa Casa. Ele cumpriu a primeira parte só. Tipo assim, sexta-feira eu vou chamá-los
para mim, aqui numa coletiva, e quero que vocês, na quinta-feira, o suporte, eu vou chamá-lo para que vocês participem, na sexta-feira. Na quinta ele chamou e não nos avisou. Né? Aí quando alguém me ligou da imprensa, eu fui lá, entrei meio que de bicão, porque eu tenho que saber como presidente do sindicato e como conselheiro municipal de saúde, entrei e acabei salvando a entrevista coletiva do prefeito, porque a secretária de saúde dele, naquele momento, que era médica, tive um problema particular e tinha largado ele para falar sobre saúde. E o Panúzio, convenhamos, ele não estava afinado com os problemas que estavam acontecendo na Santa Casa. De lá para cá, teve momentos, quando ela voltou para a Irmandade, eu acho que ela voltou, tinha que voltar mesmo. Em dezembro? Quando ela, sim, mas ela voltou no... Em dezembro do fim do governo Panúzio, estou perguntando. Isso, quem devolveu foi no governo do Crespo. Sim. Não, é que houve uma primeira devolução, aí pegou sim, e devolveu de novo. Se na primeira devolução tivesse um padre frágil assumindo, talvez não tivesse acontecido isso aí. Sim. Quando ele assumiu, logo de cara a gente percebeu que tinha credibilidade, seriedade, eu falei, vai dar certo. E graças a Deus ela está caminhando com as próprias pernas. Se bem que ainda a gente precisa valorizar mais a Santa Casa, por exemplo. Você viu aqueles contratos do CIES que teve da tenda, a famosa tenda dos milagres. Muitos serviços praticados naquela tenda, no asfalto, podia ser feito na Santa Casa. Com certeza. Então, compra o serviço da Santa Casa, você valoriza ela, isso que é um dos compromissos do Conselho Municipal de Saúde, para que não venha empresa de fora, de São Paulo, para fazer a outra coisa. É importante a gente destacar outra coisa ela também. Não passou por nós, viu? Pelo Conselho. Quem? O Essa CIES não passou pelo Conselho. É importante a gente destacar que a Santa Casa, ela não é pública. Ela é filantrópica, sim, né? As pessoas confundem muito isso no dia a dia. Elas acham que a Santa Casa é pública e que quando ela não está com a prefeitura, ela está terceirizada. E não é. Não ela é filantrópica, ela pertence à Irmandade e ela está com a prefeitura em situações excepcionais que a prefeitura requisita a estrutura física dela, né, e os funcionários ali locados, para que não haja prejuízo à população atendida. Exatamente. Né? Então é muito importante a gente fixar isso, porque eu sempre escuto muita gente criticar a terceirização, eu escuto muita gente defender a terceirização. E a crítica, muitas vezes, ela se baseia nisso. Mas quando a Santa Casa foi terceirizada? Não. Santa Casa nunca foi terceirizada. Santa Casa é filantrópica. Nova diretoria. E dentro da Irmandade, que é essa instituição filantrópica, há uma diretoria, não vou falar nem boa, ela é excelente, que é o padre, sim. E há diretorias que foram ruins. Sim. Para o hospital, para a população. Mas eu deixei um alerta, porque o padre, olha... É difícil isso. Ele está bancando 100% SUS dentro da Santa Casa. E se você não tiver compras de novos serviços, por exemplo, pela prefeitura, a Santa Casa não aguenta só com o SUS. Não. Ela vai ter que abrir convênio, ela vai ter que, de alguma forma, ela tem que procurar outras fontes de renda. Porque se ela tentar sobreviver só do SUS, ela morre. Todo o trabalho que ele fez vai contra uma série de dificuldades financeiras que vai atrapalhar o projeto. Ela até consegue sobreviver mais do SUS se ela conseguir trazer alguns procedimentos mais caros também, né? Sim, também. Igual é verdade. Esse novo hospital, ele vai sobreviver só do SUS, mas trazendo alguns procedimentos cirúrgicos que o próprio SUS valoriza um pouquinho melhor. A gente tem rede oncológica, por exemplo, que a Santa Casa já tem, ela pode ampliar esse atendimento de rede oncológica e recebe uma verba federal extra, e essa verba federal extra pode ser um respiro para a Irmandade, né? Setor de exames. Setor de exames. Assim, o padre, ele está fazendo um trabalho muito bom na Irmandade. Sim. Muito bom na Irmandade, muito bom no hospital. Sério, né? Sério, comprometido. Ele quer melhorar o atendimento e está melhorando. Tá. O fato é esse. Então, assim, será que não é isso que o prefeito quer fazer, terceirizando as UPHs? Mudar um pouco, melhorar um pouco? Pode ser. Eu sempre falei, inclusive para os assessores diretos dele, que o prefeito, talvez ele não saiba conversar com as pessoas. Eu vou falar para o senhor qual é a minha crítica ao Crespo. Eu vou falar o que eu falo, e eu falo isso para o senhor, eu falo isso para qualquer um. Na minha opinião, o que o Crespo vem fazendo
ele é o melhor governo desde o Renato Amari, com a pior comunicação da história de Sorocaba. Porque não fala com a população, não consegue se entender com a população. E quando ele fala, ele sai da linha. E aí acaba comprometendo esse diálogo. Esse diálogo. Então eu acho... Mas assim, olha, se eu fosse prefeito da cidade de Sorocaba, eu tentaria melhorar o que é meu, que eu já tenho o setor montado, mesmo que você, por exemplo, eu conheço outros serviços que você tem situações mistas, né? Dentro de um serviço, mas no caso da UPH Zona Oeste e Zona Norte, ela tem muita condição de continuar como pública. O que está faltando é contratação, né? Sim. E melhoria do serviço. O Fábio Delcicia perguntou para a gente aí o que eu acho do Pacto Federativo. Eu vou mandar um abraço para o Fábio primeiramente, né? Sempre acompanha a página aí. Obrigado, Fábio. O Pacto Federativo ele é ruim para os municípios, ruim para os estados, mas pior para o município. O dinheiro fica lá em Brasília. Brasília virou uma ilha de riqueza, dinheiro que sai daqui e que deveria voltar para cá. Então, o meu imposto, o seu imposto, o imposto do seu Milton, ele precisa majoritariamente cuidar do nosso município, não cuidar de Brasília, né? O Pacto Federativo ele precisa ser totalmente revisto, dando maior garantia, tanto na parte legislativa para os municípios. São Paulo tem uma realidade sociocultural totalmente diferente do Sul, totalmente diferente do Norte. Então, cada região tem que ter essa liberdade legislativa e também tem que ter maior liberdade econômica. Então, o dinheiro tem que ficar mais no município e menos na União. Essa é a minha visão. Não sei se o senhor discorda de mim. É isso mesmo. Agora mesmo a gente estava discutindo da Santa Casa, que a Santa Casa precisa procurar algumas coisas para trazer a verba federal, porque o dinheiro está lá em Brasília. Seria muito mais fácil se o dinheiro estivesse aqui. Essa foi uma das dificuldades do Padre Flávio. Ele teve que se deslocar várias vezes para Brasília. E um trabalho muito bom que ele conseguiu. Sim. O padre conseguiu ir até Brasília. Falou até que o presidente... Para trazer o apoio. Conseguiu até ser... o presidente abrir a porta para ele aí para conseguir trazer um apoio, né? Mas o dinheiro tinha que estar aqui, o dinheiro não tinha que estar em Brasília, não. É verdade, eu também acho isso. Bom, voltando à nossa discussão central. Então, há boas terceirizações, há ruins terceirizações, há bons serviços públicos, há ruins serviços públicos. Isso já é fantástico a gente conseguir discutir assim, porque quando a gente cai no dia a dia, a gente vê que parece time de futebol, né? O meu time é esse. E não dá para discutir assim. Então, se a gente tem em Sorocaba, nossa cidade especificamente, duas experiências muito boas de terceirização, que é o BOS e o AMI. O AMI é uma terceirização também, promovida pelo Estado, não pelo município, mas ele é uma terceirização. Sim. É uma OS que atua lá no AMI. Por que não abrir um diálogo e abrir um caminho para a gente ampliar as gestões dessa forma no município? Então, você pode ampliar de outras maneiras. Você pode criar novos serviços, mas criar coisas novas. Para você mexer em uma estrutura pública, como é a Zona Norte, por exemplo, que é uma estrutura onde os trabalhadores públicos, os funcionários públicos, que, aliás, se desdobram muito para atender aquela população. Exato. Por falta de outros companheiros lá trabalhando com eles, você já tem um relacionamento com a população, com aqueles trabalhadores. Claro que há quem reclame muito dos funcionários. É evidente, quando você chega... Mas não tem como, você chegou para ser atendido, não consegue um atendimento bom, o atrito acontece inevitavelmente. Não é nem o atendimento bom, porque o médico que está atendendo lá, ele atende bem. É que não, atendimento bom que eu digo, às vezes, tem rápido, um médico para 10 pessoas para ser atendido imediatamente. Exatamente. É óbvio que você vai ficar descontente. Você foi bonzinho, para 10 é um para mais, né? Eu acho que é muito mais que é. Então mas aquele funcionário público, aquele trabalhador está extremamente envolvido direto com aqueles pacientes, não só do bairro, de todos aqueles que procuram a Zona Norte. E nesse momento você destruir, a verdade é essa, aquela estrutura e criar, por exemplo, um serviço como a Zona Leste, se por um lado, momentaneamente você melhora a situação, você precariza a outra. Então aqueles trabalhadores serão redirecionados para outros bairros. Mas quando se criou o PH Zona Leste, não havia o PH Zona Leste ali. Mas havia o pronto-socorro dentro da Santa Casa.
Sim, mas ela... E o ponto-socorro dentro da Santa Casa passou a operar com um sistema referenciado com portas fechadas. Se mudou o serviço. Sim. Então, havia uma estrutura na zona, não era especificamente ao PH Zona Leste como unidade mas você estrutural. não fechou a Santa Casa, por exemplo, né? Claro sim, mas óbvio, mas o pronto-socorro diminuiu. Sim, diminuiu. O pronto-socorro da Santa Casa diminuiu. Então, é assim, os funcionários públicos hoje locados no PH Norte e no PH Oeste, eles são funcionários públicos. Todos os direitos deles são garantidos, né? Não vão ganhar menos, não vão ser mandados embora, não vão ter nenhuma piora. Eles podem ser relocados e aí dentro do contrato que cada um tem com o setor público. Isso aí tem que ver a particularidade de cada momento da contratação. O senhor citou que há um elo entre eles e os usuários da unidade. Mas o SUS não prevê esse elo. É uma unidade de pronto atendimento. Mas o SUS prevê o elo entre o funcionário, o SUS prevê o elo entre o funcionário da unidade básica e a unidade atendida naquela unidade. Sim, mas o SUS não prevê também a terceirização. O SUS prevê o atendimento direto que o poder público faça o atendimento de saúde direto para ele, não prevê a terceirização. O SUS, isso é uma discussão longa no país, né? O SUS prevê que tem o atendimento. Tem atendimento. Agora, como vai ter, ele não está falando. Mas é uma questão... O SUS não prevê a terceirização, mas no SUS também não está escrito que tem que ser o poder público de forma direta. É uma coisa quase que lógica, né? Se a estrutura é pública, então que o atendimento tem que ser público. Antes de se mudar, tentar mudar o Zona Norte e Zona Oeste, tenta resolver o problema do Zona Leste primeiro. Porque quando eu disse que dá a impressão de você criar dificuldade para vender facilidade, eu não estou... mas essa é a impressão que as pessoas que entendem de negócio... Se a prefeitura fizer um contrato emergencial com o BOS agora para manter o PH Leste... Ela pode pagar mais caro, não pode? Porque você não tem licitação. Teoricamente, ela tem que fazer uma consulta de preços, né? Com qualquer um, não só com o BOS. Se ela for fazer um contrato, porque ela não pode fechar. Sim. Ela não pode fechar o serviço, não dá para ficar sem. Outro. Se o BOS sair, ele tem que tirar tudo que está lá que é dele. E se imagine reconstruir o Zona Leste. Aliás, o prédio é dele também. Não era no começo, agora pois então. É tudo complicado, por isso que é um assunto delicado que o prefeito deveria discutir com várias cabeças. Concordo. Aí o conselho. A gente concorda em 2 pontos básicos. O primeiro é que falta diálogo nesse governo. Sim. Com o conselho, com a população, falta comunicação nesse governo. E o segundo que terceirização, público, não é o que vai dizer se vai ser idôneo, se não vai, se vai ser bom, se não vai. O que vai dizer é a maneira como vai ser feito. Sim. Então, cada um pode ter dentro disso as suas propostas para melhorar. Eu, particularmente, eu acho que o BOS tem que ficar ali. Tá bom o BOS ali? Está funcionando direitinho. Está funcionando direito. Óbvio que a licitação acabou. Se o prefeito optar por um contrato emergencial para manter o BOS, ele vai ter que falar por quanto tempo. Vai ter que ser o mínimo. O mínimo possível, por quê? Porque ele vai ter que fazer uma licitação ali. Sim. Que pode ganhar o BOS ou pode ganhar o outro. O senhor citou essa aí ele precisa do BOS poder se credenciar. Mas aí ele precisa mudar a lei, né? Para que o BOS possa participar. Só para lembrar que no movimento que nós fizemos no Zona Leste, metade era trabalhadores e metade era população. Sim. Que atendeu o chamamento. Pacientes, inclusive, que estavam no atendimento, foi para a rua para gritar, não quero que feche. Sim. Então, no meu ponto de vista, eu queria saber do senhor sobre isso. Do meu ponto de vista, eu acho que o usuário de saúde, ele não se importa se a unidade é terceirizada ou não é. Ele se importa em ser bem atendido. Sim, lógico. Eu não sei o que o senhor pensa sobre isso. Sim, mas o problema é que você vai destruir uma estrutura para criar uma nova lá na Zona Norte. Isso é que eu não consigo aceitar. Sabe por quê? Eu vou ser bem sincero com você. Mas destruir que estrutura, por exemplo? Aqui está o quadro de funcionários? É uma delas. Mas eu vou dizer para você, eu acompanho saúde há muitos anos. O Zona Norte, não estou falando que é o Crespo tem 1 ano e meio de governo. Sim. Mas 1 ano e meio, mais ou menos, mais né? Ou menos, porque o governo vai e volta, vai menos volta. 40 dias. E a saúde perdeu muito com esse movimento de vai e volta. Mas assim, o Zona Norte, ele foi, como outros próprios da prefeitura, eles foram
se dilapidando. Você tem um prédio hoje cambalido. Ninguém investiu no Zona Norte. Ninguém investiu no trabalhador, porque concurso público é primordial. Ele fala, não posso fazer concurso público. Prove, porque não basta apenas falar. Você falou daquela discussão, daquela audiência na Câmara. Que eles alegaram que o gasto é o mesmo. Eu sentei como conselheiro em uma das mesas dos vereadores e não foi. Eu fiz 3 perguntas e não fui respondido. Aí você subentende o quê? Que todas as perguntas que chegaram na mesa foi direcionada. Porque se um conselheiro municipal de saúde está lá fazendo 3 perguntas e não era pergunta azeda para bagunçar o coreto, não, era perguntas sérias. A secretária municipal de saúde tem ido nas reuniões do conselho? Não, não tem ido na reunião. Ela só foi na primeira reunião, onde deu um bate-boca danado lá, mas não, ela sentou do meu lado na mesa. Eu sou da executiva. Sim. Já era da executiva do conselho. Ela não voltou mais, e isso é uma falha, porque na gestão do Panunzio, por exemplo, com todos os defeitos, o secretário de saúde estava presente na mesa. Para ele fazer a defesa, para ele fazer o ataque, para ele fazer... Para ele falar, então tá bom, vai ser minha opinião que vai valer? Não, mas não teve. Se você pegar as atas do Conselho Municipal de Saúde... Pô, eu vou dar um exemplo para você. Os últimos 4 quadrimestres, 5 quadrimestres da Prefeitura, 4 eu votei contra. 4. O último empatou, 6-6. Foi desempatado pelo antigo... presidente do conselho, que era o voto de Minerva, ele desempatou assim a favor da prefeitura, mas poderia. E nós temos eu fui voto vencido nos 4. Em um deles, a prefeitura perdeu. Tem um quadrimestre não aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E isso poderá dar problema. É de qual prefeito? Do anterior. Do Panunzio. Do anterior. Do Panunzio. Desse último, que era do Crespo, esse último, não. Acho que era do Crespo mesmo. Do Porque Crespo foi uma sequência. O Crespo está 1 ano e meio. Sim. Se você contar 5 quadrimestres, dá 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Foram 4, 5 quadrimestres? 5, 4, 8. 3 quadrimestres é 1 ano. 5 é 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um pouquinho mais de 1 ano e meio. É tudo na gestão dele. Na gestão do Panunzio, eu também votava contra, porque eu não concordei e não concordo com uma série de apresentação das contas, mas fui voto vencido. Mas tenho minha consciência tranquila e nunca deixei de declarar o voto. Por que eu estava votando contra? Está lá explicadinho. Se você pedir todas as atas do Conselho, que é pública, você vai ver que está lá as explicações. Eu acho que o que a gente não pode é discutir. Eu escutei isso uma vez, eu estava debatendo com um assessor de um vereador em São Paulo, e ele falou assim, olha, saúde, na hora que a gente vai discutir saúde, a gente tem que esquecer um pouquinho ideologia, sim, esquecer um pouquinho quem levou a gente ali para representar e pensar só na população que vai ser atendida. Isso. Só no resultado final. Redondo, é isso aí mesmo. E esse é o maior problema que a gente tem para discutir saúde. Então, eu pergunto... Eu vi, por exemplo, agora, esse final de semana, uma entrevista do presidente do Sindicato dos Médicos, falando contra a terceirização. Mas assim... Falando contra por quê? Porque pode roubar, porque pode isso, porque pode aquilo. Igual a gente estava tendo um papo muito mais consolidado, mostrando que os dois modelos têm seus prós e seus contras. Independente do modelo que a prefeitura decida, esse modelo tem que ser decidido através do diálogo entre as partes, construído e fiscalizado. Correto. Agora, a gente não pode defender time de futebol. Não, eu não estou defendendo apenas por não, defender. Não, o senhor não, mas infelizmente a maioria das vezes... Mas eu estou tentando deixar mais claro para quem está nos assistindo, assim, eu não estou defendendo por defender. Sim. As terceirizações que passaram por nós, na nossa gestão como dirigente sindical, foram todos terríveis, tanto para o poder público quanto para a população, e principalmente para os trabalhadores. Então, nenhuma com exceção do BOSS. Com exceção do BOSS, porque está lá funcionando, cumprindo. Não que ele não tenha problemas. Tem. Falei hoje na Assembleia que eu fiz com os trabalhadores. Nós temos alguns problemas que a gente precisa solucionar aqui dentro, que é relação trabalhista, BOSS com os trabalhadores, que o sindicato vai intervir, evidentemente. Porém, a questão agora é a sobrevida
daqueles empregos, né? daquele serviço para antes do emprego eu penso no serviço para a população. Exatamente. Porque depois eu busco, né? Problema trabalhista eu busco. Com contrato, sem contrato, a gente vai. E uma hora vai. Uma hora acontece. Pode demorar, mas uma hora a justiça é feita. Mas então, eu estou dizendo, não que o BOS não tenha problema, ele tem pequenos problemas, mas no contexto geral não teve nenhuma organização que se comparou a ela, porque ele teve problema em Itapetininga. Rompeu o contrato com a prefeitura, chamou todos os trabalhadores, pagou. Rescisão certinha. Ele saiu, foi lá para São Roque. São Roque. Aí saiu de lá também, depois de alguns anos, foi lá, pagou os trabalhadores. Enfim, isso não aconteceu com as empresas que antecederam o BOS em Itapetininga e que precederam depois. Inclusive deu aquela bomba no Brasil. Sim. Aí de pessoas da organização social que foram presas. Em São Roque também. Posteriormente teve o presidente da organização, que também, depois que ele saiu, foi preso em São Paulo. Sim. Então eu não tive não é um bom relacionamento, um bom sentimento. Uma boa experiência. Com isso, uma boa experiência com as terceirizações da saúde. Para mim, todas elas precarizaram, e precarizaram mesmo o atendimento para a população e o serviço do trabalhador. E quem acabou pagando a conta, e aliás, por exemplo, Itapetininga está pagando a conta agora, indenizando diversos trabalhadores. O que a gente faz para diferenciar a boa terceirizada, igual o BOS, das ruins? Qual é o mecanismo que a gente tem para fazer essa diferenciação? É o exemplo que está aí. É o BOS funcionando direitinho. Sim. Como que a gente pode fazer agora, que o processo está em curso, para intervir e garantir que quem vai ganhar esse processo vai ser bom? Não. Primeiro, é assim, o prefeito tem que discutir com o conselho, porque oficialmente, nós não sabemos o que está acontecendo na cidade. Sabemos, por exemplo, quando saiu a notícia, vou fechar o BOS porque acabou o contrato, dia 14 de julho, você acredita? O Conselho de Saúde não sabia. O Conselho de Saúde não sabia que ia acabar o contrato. Ou melhor, que ia encerrar e não ia ter possibilidade de revogação. É complicado. Essa falta de diálogo, eu acho que o processo tem que começar pelo diálogo. Sim. Então a primeira coisa é o diálogo. Claro, não há dúvida. Mas há como a gente fazer uma terceirização boa. É isso que eu queria ouvir do senhor, porque é difícil a gente ouvir sindicalista falar que dá para a terceirização ser boa. Eu não estou falando nem como sindicalista, eu estou falando como... População. Nós tivemos 10 terceirizações em serviços de saúde, só uma funcionou, que é o BOS que está funcionando lá no Zona Leste. 3. As 2 unidades do BOS e o AME. E o AME. O AME 3 sobra serviço lá, né? Lá sobra serviço. Então. 4 agora com o Hospital Novo. Mas não começou ainda. Vamos ver se não é um projeto político só, né? Sim. E a gente vai cobrar depois. Ou bater palma, evidentemente, né? A democracia é isso. Eu acho assim, que de 10, 3 funcionou e 7 foi extremamente prejudicial. Público, né, população, prefeitura e trabalhadores. O que eu acredito que temos que fazer é achar o que diferencia. Por que essa funcionou, por que essa não funcionou, e intervir aí, então, para funcionar. Mas a Secretaria de Saúde e o prefeito tem que fazer o processo inverso que ele fez até agora. Por exemplo, quando ele chamou a população para bater um papo e esqueceu do conselho, né, onde as políticas de saúde são fiscalizadas... Na opinião do senhor, do conselho está desprestigiado hoje. Totalmente, é isso que nós vamos Pior responder. Do que no governo Panunzio? Pior, porque hoje nós não temos nem secretário de saúde participando das reuniões do Conselho, e é isso que nós vamos responder para o Ministério Público hoje, é sério. Entendi. Então não sei o que vai acontecer a partir da nossa resposta. Deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, porque o nosso tempo está acabando. Pois não. O senhor conhece algum município que adotou esse modelo que o prefeito Crespo está defendendo aqui? De deixar os concursados na atenção básica e terceirizar? Não conheço. Os pronto-atendimentos? Não conheço. Aonde foi terceirizado, não funcionou. É porque eu fiz essa busca. Fez? Eu fiz. Onde você achou? São José dos Campos. Não é nossa base. E os resultados têm sido bons.
Os funcionários públicos estão na atenção básica, com melhoria da atenção básica, porque evidentemente você tem uma falta de funcionários, de repente você desloca. As unidades de saúde hoje em dia, eu acho que ele tem 6 ou 7, se não me engano, agora de cabeça eu não tenho certeza. Empresas diferentes atuando na cidade, e assim, com o resultado... São José? São José dos Campos. Eu tenho um amigo presidente do sindicato, lá vou... Dá uma conversada. E é um modelo, não é idêntico ao modelo do prefeito Crespo, mas é um modelo bem semelhante. Você apontou um. Eu apontei um. Porque eu fui buscar, eu falei, pô, alguém fez o que o Crespo está querendo fazer. Nós temos 500 e... Sim. Há bons e há ruins. Assim como há bons funcionários públicos concursados e há ruins funcionários públicos concursados. A gente não pode generalizar, né? Toda generalização é burra, então não dá. Claro. A gente tem que analisar caso a caso. Seu Milton, o papo tá bom, mas infelizmente nós vamos ter que terminar. Bom. Eu queria deixar aí um minuto para o senhor fazer suas palavras finais. Eu vou continuar nessa nova gestão do Conselho Municipal de Saúde. Eu quero que a Prefeitura respeite o Conselho, porque nós somos voluntários. Nós não ganhamos absolutamente nada e nem queremos, porque senão vai ter um comprometimento. Para finalizar, nós tivemos uma reunião da plenária da Saúde Estadual, onde veio o Conselho de Guarulhos, com um carro próprio do Conselho? Do Conselho Municipal de Saúde. Hoje, coitado Francisco Valério, ele gastava dinheiro do bolso dele para fazer as visitas nos respectivos locais aí para fiscalização. Então é difícil. Respeito o Conselho, que nós faremos uma política de saúde voltada para o povo. Sim. Bom, estamos encerrando aqui o primeiro programa nosso. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Falar que semana que vem vamos voltar aqui com mais um convidado para continuar debatendo. E nós vamos debater aqui nos programas o que a gente conversa na página. O que for de interesse das pessoas que acompanham a página é o que a gente vai ver aqui no programa. Muito obrigado, seu Milton, por disponibilizar o senhor para vir aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Eu vi no Vinícius, eu vi.